Esse tema especificamente que vamos tratar é um tema que vem nos desafiar a exatamente a manutenção desse mundo criado por Deus e o que estamos fazendo para a próxima geração. Precisa desse benefício climático, mas muito também as gerações que estão aí por vir. Então, é um chamado à nossa responsabilidade. E eu tive essa responsabilidade que me foi conferida no convite feito pela IPRAL, em que a gente colocou que o que tínhamos, a compartilhar um pouco era trazer um desafio, um chamamento, quem sabe um despertar, um olhar diferenciado para que as igrejas trouxessem esse olhar para dentro delas. Então, o meu contexto é muito mais um contexto pastoral, onde dentro da visão da justiça ambiental, talvez compartilhar um pouco com alguns que possam estar tendo contato com esse tema pela primeira vez. Eu acho que um pouco do objetivo desse projeto Olhares é isso também, nos cutucar, não sei essa palavra cutucar em espanhol, como é que ela fica, mas é um pouco provocar para que a gente possa inserir essa reflexão da questão ambiental dentro das igrejas. Vamos, então, nessa manhã, um pouquinho, como o ponto central também desse projeto é a questão diaconal, pensar um olhar diaconal sobre a justiça ambiental. E aí eu sou uma pessoa muito ligada à questão das figuras. Vocês vão ver que a maioria dos meus slides, eles provocam a partir da figura. Então, esse olhar diaconal já vai nos despertar para um olhar de amorosidade, de comprometimento com a vida, dentro da perspectiva de conversar sobre a justiça ambiental, pensando também a justiça ambiental nesse fator equitativo, onde todos possam, na responsabilidade dos impactos ambientais, dividirem também as questões impactantes a partir dos empreendimentos que nos chegam. Nesse contexto de uma mirada diaconal sobre a justiça ambiental, nós vamos fazê-la em dois momentos, onde um sobre vai nos trazer um pouco da reflexão, da conversa, acolhendo essa preposição no conceito de sobre alguma coisa, a respeito de, enfim, conhecer um pouco. Mas o olhar diaconal, ele nos provoca também um segundo momento, que é um olhar sobre na perspectiva de estar atento a, estar voltado para, ao encontro, com interesse amoroso, agir em solidariedade. Então, um pouco da nossa conversa, ela gira nesses dois contextos. Ao mesmo tempo que nós fazemos contato com o tema da justiça ambiental, sempre também na perspectiva do olhar diaconal. E aí, para começar, eu gostaria de trazer uma música, onde, a partir dela, a gente também já vai se inserindo um pouco melhor na temática. Que foi que fizemos contigo, planeta Terra? Que foi que fizemos contigo, ó Mãe Terra? Secamos as tuas fontes, sujamos os teus riachos, cortamos as tuas árvores, exterminamos os teus animais, poluímos os teus ares, conspurcamos os teus mares, depredamos tuas entranhas e te ferimos da cabeça aos pés. E não fizemos mais porque ainda não deu tempo. Planeta Terra, planeta Terra, quanto tempo aguentarás?
planeta Terra, quem te mata e te tortura não respeita o Criador. Quanto tempo aguentarás? A nossa casa comum, então, queridos, geme a exaustão. Que esse momento de reflexão nos ajude a entender que é preciso garantir a integridade e o futuro da casa comum. E essa garantia se dá pelo cuidado à casa comum. Um cuidado que precisa de um olhar onde compreendamos como se dá o modelo de desenvolvimento da nossa sociedade. Percebemos que o atual modelo de desenvolvimento ameaça a vida, ameaça o sustento das pessoas. É preciso um olhar, sim, um olhar diaconal, mas um olhar extremamente crítico frente às desigualdades. Porque esse modelo no qual a nossa sociedade está, o qual a ela é imposto, é um modelo que destrói a biodiversidade, é um modelo que impõe que os recursos naturais sejam explorados à exaustão. E isso se dá exatamente porque estamos numa sociedade com uma perspectiva capitalista de exploração, e exploração até a exaustão. Há muitas pessoas, irmãos, irmãs nossos, explorados à exaustão, mas também a Terra, o planeta, está explorado à exaustão. E promover a justiça ambiental, assumir o cuidado com a casa comum e denunciar os pecados que ameaçam a vida no planeta faz parte da missão confiada por Deus para nós e integra o agir diaconal da Igreja. Eu acho que essa é a principal visão que eu quero poder contribuir nessa manhã para trazer a cada um de nós, pastores, membros de igreja, estudantes de teologia, que essa questão ambiental, e principalmente a justiça ambiental, ela precisa ser assumida como parte da missão confiada por Deus para nós e precisa integrar o agir diaconal da Igreja. Porque o olhar diaconal é aquele que olha para a pessoa humana na sua integralidade. Precisamos fazer isso, olhar a pessoa humana na sua integralidade e ver nessa integralidade essa perfeita relação da pessoa, do ser humano, com a natureza que o cerca, com o ambiente, nessa troca permanente, onde a pessoa humana precisa do ambiente, o ambiente precisa da pessoa humana, numa troca permanente. Esse olhar diaconal que nos faz, pensar as necessidades humanas e correspondermos e atendermos a todas as necessidades humanas. E a questão ambiental é uma dessas questões, é uma dessas necessidades. A própria Constituição brasileira, ela nos traz o artigo 255, onde nos é colocado: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum. Olha que coisa linda, gente, a gente assumir isso, trazer isso para a nossa vivência diária, nas nossas igrejas, no nosso cotidiano. Um ambiente ecologicamente equilibrado, absorvido, entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público, sim, e à coletividade também, o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse contexto, quando somos chamados a desenvolver, o olhar diaconal sobre a justiça ambiental, é preciso a gente ampliar
esse conceito de bem comum. Por vezes, esse conceito de bem comum fica centrado na pessoa humana, nas relações humanas, na relação dos seres humanos entre si. Mas é preciso ampliar esse conceito de bem comum para que ele também nos dê essa compreensão da nossa relação com a natureza, que deve ser cuidada com gratidão e respeito. Então, o primeiro desafio a construirmos nessa manhã é ampliar esse olhar diaconal na visão do que seja o conceito de bem comum, que extrapola as relações humanas e nos chama a uma relação também com a natureza, com o ambiente que nos cerca. Isso fica muito claro também dentro da própria declaração sobre ecojustiça, extrair uma parte do Comitê Central do Conselho Mundial de Igrejas, onde nos é colocado que a perspectiva cristã que valoriza a humanidade acima do resto da criação. Ficarmos nesse contexto aqui da parte esquerda, né? Apenas a natureza é resto, né? Acima do resto da criação. Tem servido para justificar a exploração de algumas partes da comunidade terrestre. Agora, a existência humana depende totalmente do funcionamento adequado de todo o sistema terrestre. A humanidade não controla a criação. É importante que a gente tenha essa visão. A humanidade só pode controlar seu próprio comportamento humano para mantê-lo dentro dos limites que permitem a sustentabilidade da Terra. A população humana, assim como a economia humana, não pode continuar a crescer sem levar em conta a sobrevivência de outras formas de vida. Esta visão radical exige uma teologia da humildade. E esse olhar diaconal, ele começa com essa visão, né? De um olhar aonde possamos perceber como que vimos desenvolvendo uma teologia até então, centrada nessa exploração, até mesmo fundamentada, né? Dentro de uma perspectiva de uma exploração que a pessoa humana recebeu de Deus. Não, nós recebemos do Pai a incumbência do cuidado para com a natureza, do cuidado para com a criação. Nesse contexto, então, nós precisamos perceber que a relação do ser humano com a natureza e que os bens que ela gera precisa acontecer de forma justa e com mais igualdade, ao invés de serem utilizados para suprir a ganância de alguns. Todo conflito ambiental, você percebe que ele é gerado e ele tem essa conotação, né, de uma injustiça ambiental, porque realmente acontece dentro de um caráter injusto. Alguém fica prejudicado. E sempre esse alguém é a parte mais fraca, são os nossos irmãos mais desfavorecidos, que não têm poder de luta. Esse olhar diaconal da igreja precisa ser um olhar diaconal de empoderamento aos nossos irmãos e irmãs fragilizados, para que possam também reconhecer o seu direito, né, e o seu direito a não ser, né, majoritariamente desfavorecido dentro de uma condição que impacta a questão ambiental. Então, nós precisamos entender um pouco esse conceito de justiça ambiental, que vem a ser essa justiça ambiental, né? É preciso um conjunto de princípios que assegurem que nenhum grupo de pessoas, sejam eles grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela desproporcional. Olha que coisa linda esse símbolo aqui, o símbolo da justiça, né? É preciso que a parcela não aconteça de forma desproporcional e as consequências impactantes venham mais para uma população do que para outras. Então, não se pode deixar que grupos étnicos, raciais ou de classe suporte uma parcela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, de políticas e programas federais, estaduais e locais, bem como resultantes da ausência ou omissão de tais políticas públicas. A omissão da política pública também amplia os impactos ambientais negativos, quase sempre na população desfavorecida
e isso causa uma desproporcionalidade que a gente precisa estar com esse olhar diaconal ampliado e voltado. As injustiças e os conflitos ambientais emergem a partir das disputas entre interesses distintos das comunidades tradicionais, as comunidades originárias daquela região, que estavam ali, que têm gerações e gerações implantadas ali, que num determinado momento são expulsas daquela região por um empreendimento que chega e que faz com que toda essa história de vida, toda a identidade dessa população seja desrespeitada. Então, interesses distintos das comunidades tradicionais, organizações e movimentos sociais contra agentes sociais, grupos empresariais e também o próprio Estado, favorecidos pelas atividades econômicas e produtivas. As grandes consequências hoje dos impactos ambientais se dá, né, pela mineração, a exploração e refino de petróleo, produção de ferro e aço, construção de hidrelétricas, o agronegócio, o uso intensivo de agroquímicos. Eu vou conversando e vou pensando, trazendo a minha igreja local, né, trazendo as minhas relações eclesiais e vou me perguntando, né, quando a gente conversou sobre isso dentro da igreja? Quando essas temáticas foram trazidas para nós? Quando oportunizamos esses diálogos a respeito dessas situações dentro das igrejas? É um pouco esse desafio que eu trago para que esse olhar diaconal possa estar sobre a justiça ambiental. E a luta, então, pela justiça ambiental, ele é um termo praticamente novo, né? Ele nasce em contexto onde irmãos nossos afrodescendentes, lá nos Estados Unidos, se deram conta de que os danos ambientais do desenvolvimento industrial eram sempre empurrados para os bairros onde viviam populações negras. E esse fenômeno, então, inicialmente foi denominado racismo ambiental e depois assumiu essa conotação, né, de injustiça ambiental. Então, nasce dentro de um movimento claro, onde as questões, os danos ambientais, sempre se procurava fazer um investimento numa região, e essa região sempre eram os bairros mais pobres, os bairros onde estava a população negra. E isso, então, acaba sendo um contexto tal que emerge uma necessidade de uma visão, de um olhar, e nasce, então, essa questão desse olhar para a injustiça ambiental. No Brasil, essas ações relacionadas à luta pela justiça ambiental, ela extrapola um pouco a questão racial e étnica, porque ela enfatiza uma correlação entre a justiça social e a justiça ambiental. Nós vamos ver que boa parte da população brasileira, principalmente a mais pobre, encontra-se exposta a fortes riscos ambientais. E esses riscos ambientais não chegam, às vezes, no local de trabalho, na nossa própria moradia, num ambiente que nos circula. É um contexto que, mais enfaticamente, atinge as populações mais pobres, atinge as favelas, atinge as populações que não têm poder, vamos dizer assim, de luta, né? São variados os riscos ambientais a que a população está sujeita. São decorrentes das substâncias perigosas, da falta de saneamento básico, moradias localizadas em encostas perigosas, em beiras de cursos d'água, sujeitas, portanto, desmoronamento, enchentes. São situações que a gente vai lendo, vai percebendo e vê essa situação próximo da gente. Nós temos na cidade que nós vivemos a percepção de que eu vivo, por exemplo, numa cidade que todo ano nós sofremos essa questão das enchentes, dos desmoronamentos, porque as pessoas, a minha cidade também, ela é muito resultante de um fluxo migratório de pessoas que vêm do interior para tentar a vida aqui na capital, e com isso, quase sempre, os locais que são lhes permitidos, né, ficar são as periferias. E é lá que, nesses momentos de enchente, acontecem os maiores prejuízos. E outras tantas moradias que se situam nas proximidades de depósitos de lixo,
nós temos um bairro aqui na cidade de Vitória, que ele, na década de 70, era o grande lixão da cidade. Hoje já está um bairro urbanizado, com as suas ruas, né? Foi feito todo o processo de aterro sanitário, mas isso tudo foi um processo de muita conquista, de muita luta, para que aquelas populações pudessem reivindicar o direito de ter a sua moradia de uma forma um pouco mais digna. Chegaram a morar mesmo em cima de palafitas, o mangue corria, o lixão estava ali, e era ali que aquelas pessoas viviam. E hoje não. Né? Depois de 30 anos, já se consegue ter um bairro um pouco mais urbanizado. São situações também que nós vivemos de impactos ambientais que são decorrentes, né, de estar essas habitações também, muitas das habitações construídas sobre gasodutos, sobre linha de transmissão de eletricidade. Acredito que se cada um de nós, e até gostaria que nesse momento agora, cada um de nós pudesse pensar a sua cidade. E pensando a sua cidade, trazer da sua cidade que condições dessa você vê na sua cidade, você enxerga na sua cidade. E aí, começar a fazer esse cruzamento, né? Como é que a igreja enxerga essas situações e como é que a igreja pode interagir diante dessas situações? Porque não temos como não pensar justiça social e justiça ambiental. Uma anda coladinha com a outra. A questão da justiça ambiental, ela necessariamente vai esbarrar na questão da justiça social. E se nós olharmos para as nossas cidades, é muito claro nós enxergarmos isso. Os grupos sociais de menor renda, em geral, são aqueles que têm menor acesso ao ar puro, porque as grandes usinas vão chegando, as grandes empresas vão chegando, vão carregando a população para essa proximidade, porque é ali que elas também encontram fonte de renda e, por muitas vezes, são submetidas a essa questão da ocupação empresarial e dessa ocupação a justificativa de que os empregos serão gerados. Mas empregos serão gerados, mas vidas serão comprometidas. Como conciliar essas duas questões? Então, recursos sociais, né, dos grupos sociais de menor renda são aqueles que sofrem principalmente com as questões da poluição, da água potável, do saneamento básico, que não chega a essas populações. Com isso, em se tratando de Brasil, um olhar que a gente pode ter e que favorece o nosso olhar é nós conhecermos esse mapa de conflitos envolvendo a injustiça ambiental e saúde no Brasil. É um mapa que foi organizado, um projeto organizado pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, e eu convidaria mesmo vocês a anotarem esse endereço aqui e depois passearem por esse site, porque todas essas marcações aqui é o número de conflitos ambientais, é o número de conflitos ambientais que existe em cada região do país. Então, a minha região aqui, por exemplo, próximo, né, Rio de Janeiro, nós temos aqui, Vitória, 20 conflitos ambientais, e quando você passeia nesse site, cada momento que você clica, você é transportado para a visão de um conflito ambiental. A partir de alguns filtros, você pode escolher a população, a partir da população que você escolhe, você consegue ver quais são as atividades geradoras de conflitos que envolvem aquela população, e você ainda pode ver quais os danos causados àquela população e quais os impactos ambientais que aquela população está sujeita. Então, é um mapa que vai nos dar todas as informações no que se refere aos conflitos ambientais no Brasil. Eu só queria também, desafiando a esse olhar, que a gente olhasse, mirasse, né, cada população que ali está e pensasse, né,
o que eu conheço dessas populações? Porque aí vem a segunda parte do olhar diaconal. Eu preciso conhecer essas populações para estar com elas e, a partir da realidade delas, poder ajudar essas populações no que se refere aos impactos ambientais. Então, são tantas populações, né, aqui está por ordem alfabética, agricultores, atingidos por barragens, que é uma realidade que o meu estado, né, sofre hoje com os desastres de Mariana, de Brumadinho, situações de povos que são atingidos quando se vai fazer a construção também das barragens para as hidrelétricas, enfim, os ribeirinhos, os seringueiros, os quilombolas, realidades que muitas vezes não chegam nem no linguajar da igreja. E é preciso que a gente amplie esse olhar para trazer também essa realidade para o nosso contexto de vivência dentro da igreja. Com esse mapa, a gente tem toda a possibilidade de ver os impactos socioambientais que cada ação gera para o ambiente e para aquela população. Então, nós temos desde, né, de alteração no ciclo reprodutivo da fauna, erosão de solo, incêndio, queimada, poluição do solo, enfim, eu recomendo que vocês possam fazer, realmente, dedicar um tempo para fazer uma pesquisa a esse mapa, porque ele nos traz, em cada filtro que ele dá, a partir, né, da população, em que município que ela está, aonde ela está inserida, quem são essas populações, qual a atividade que, na realidade, está gerando conflito para aquela população, qual o dano que gera aquela população, e nos traz uma síntese, um contexto ampliado, uma cronologia e a última atualização. Olha que interessante ir percebendo a questão. Quando o mapa nasceu, em 2010, foram mapeados 297 casos. Na última versão que eu vi, já se estava em 611 conflitos gerados por questões de injustiça ambiental. Então, esse mapa nos traz toda essa percepção. E aí nós percebemos como igreja, nós percebemos como cristãs e cristãos, o nosso olhar para com essas populações, porque cada uma delas tem o seu jeito de viver, tem a sua cultura, tem a sua forma de se organizar, de se interagir com a natureza, de valorizar a vida, de encontrar sentido nela e de vivenciar a sua sacralidade. Então, é preciso um olhar diaconal que vá ao encontro dessas populações verdadeiramente com esse olhar diaconal, onde possa acolher cada uma dessas populações naquilo que ela representa, na sua identidade, naquilo que é o seu contexto de vida. E aí, numa percepção que se tem hoje, 60% dos casos de populações que são atingidas por impactos ambientais, por injustiças ambientais, elas estão em áreas rurais. Talvez nós também, como igreja, né, essa grande maioria de uma realidade urbana, tenha que fazer um esforço maior de amorosidade para encontrar nesse olhar diaconal essas populações. E os povos mais atingidos são os indígenas, 33%, agricultores familiares, 31%, os quilombolas, os pescadores artesanais, as vilas ribeirinhas. Comunidades tradicionais são as principais vítimas, né? E aí, quando me veio aqui os agricultores familiares, né? Hoje, mesmo dentro de um contexto urbano, e a pandemia nos mostrou isso, né? O quanto que nós também, mesmo no contexto urbano, podemos também produzir o nosso alimento em contexto da nossa varanda, em contexto de uma pequena horta no quintal, em contexto de hortas, né, num condomínio, que podem nos favorecer nessa relação com a terra e o que ela pode nos oferecer. Então, dentro desse olhar diaconal, eu acho que o desafio que o olhar diaconal nos traz é o desafio que também nos foi apresentado pelo próprio Paulo.
fazer-se índios com os índios, agricultores com os agricultores, quilombolas com os quilombolas, pescadores com os pescadores, caboclos com os caboclos, negros com os negros, ribeirinhos com os ribeirinhos, imersos no todo de cada cultura, sendo tudo em todas e todos. Então, essa fazer-se o outro, né? Enxergar o outro em mim, ir ao encontro do outro com esse olhar diaconal e um olhar também de uma busca pela justiça. E aí, dentro de um contexto também um pouco mais perto da gente, eu não sei quantos conseguem ler aqui, a plaquinha se chama Rio Doce. Rio Doce. E essa cruz aqui, essa cruz, ela foi feita num movimento que nós fizemos com as igrejas aqui da região da Grande Vitória, no contexto do desastre de Mariana, onde essas sacolinhas aqui e essa cruz foram feitas com a lama que foi extraída do Rio Doce, as sacolas, né, cheias de lama, e no entorno dela a plantação que fizemos de várias mudas, simbolizando esse contexto de regeneração que todos nós lutamos, esperamos e cremos, né, que haja nesse contexto pós-desastre dentro do que cada um pode estar fazendo. Então, isso nasceu dentro de um contexto que, na campanha da Fraternidade Ecumênica de 2016, ela também trabalhou a questão ambiental. Nós estávamos, assim, saindo de um contexto de um grande crime ambiental, que foi a questão da barragem de Mariana, e aí nós estávamos com esse contexto de conversar a respeito do que ocorreu lá em Mariana. Então, essa cruz, que ela fique assim, acompanhando cada um de nós nesse contexto desse olhar diaconal para a justiça ambiental, né? Uma lama toda envolta nesse poder de regeneração que essas plantas simbolizam para nós, mas que para nós é a força do Espírito Santo de Deus, que vai fortalecendo o seu povo e vai nos inserindo nesse contexto de luta e nesse contexto de uma diaconia mais próxima. Bom, só contextualizando, esse desastre de Mariana, ele aconteceu em 2015, aqui o foco não é falar dos desastres, mas só que a gente possa ver o quanto que isso traz de impacto e que nós, enquanto igreja, não podemos nos refutar de não estar com esse olhar diaconal. Isso é uma cidade, um patrimônio que foi totalmente eximado a partir da lama que chegou e 600 famílias não tinham mais aonde ficar, ficaram totalmente desabrigadas. Nesse contexto, 19 pessoas morreram porque ainda conseguiram avisar com antecedência de que a lama estava vindo, e avisando as pessoas foi possível ainda um processo de evacuar a área, mas ainda assim 19 pessoas morreram. 4 anos depois, nós vamos aqui novamente sermos atingidos com o desastre de Brumadinho, onde 13 milhões de metros cúbicos de lama tóxica vem arrasando também toda a parte da Mata Atlântica, mas nesse contexto nós perdemos 270 pessoas, na sua maioria trabalhadores, que não tiveram tempo de evacuar, porque a proximidade do campo de trabalho e a barragem era muita, e com o rompimento, então, da barragem, todos esses profissionais tiveram a sua vida ceifada. Todos esses são crimes ambientais que ainda estão sendo, né, julgados. A última defesa que se teve, em fevereiro agora de 2001, o laudo da Polícia Federal conclui por uma perfuração feita pela mineradora na parte superior até o topo da represa, como sendo o principal causador do rompimento, né, da barragem. Mas a mineradora contesta com a hipótese de que o deslizamento
havia sido causado pelo acúmulo de rejeitos provocado pelas chuvas na região. Então, é um verdadeiro embate, né? Onde as desigualdades são muitas, você estar diante, né, de uma empresa arquibilionária e pensar na população é um caráter muito desigual. Essa população precisa de mãos amparadas a ela para que esse contexto da desigualdade diminua consideravelmente. Essa foi a realidade deixada pelo grande desastre de Brumadinho, toda a Mata Atlântica ali totalmente devassada, onde a lama chegou e foi realmente devassando toda a área. Nesse contexto, então, nós tivemos fauna, flora destruídos e 270 hectares, não tem esse acento aí, né? 270 hectares de Mata Atlântica totalmente destruídos. Então, é um contexto muito próximo de nós aqui, do Espírito Santo. Esse Rio Doce, ele corre aqui, ele chega a nós, né? E passa por Minas Gerais, vem e desce, e nós sofremos toda a consequência também desse desastre, desses desastres, né? Desastres não, desses crimes ambientais acontecidos em Mariana e Brumadinho. Com isso, então, queridos, é um pouco do contexto que a gente vive aqui para despertar um pouco vocês para esse olhar diaconal e a gente se perguntar, né? Como é que a gente traz isso para dentro da igreja? Como é que a gente conversa a respeito disso dentro da igreja? Então, ações possíveis de serem realizadas. A primeira ação é esse olhar de querer ver, né? Um olhar que não quer ver, pouco faz, né? Então, um olhar verdadeiramente diaconal, ele precisa identificar os possíveis conflitos ambientais existentes na região onde a igreja está inserida e conhecer as populações atingidas. Depois, a gente ter a consciência de que precisamos nos unir a outros grupos, a outras pessoas. Nós não vamos ser o super do super do super que vamos resolver tudo sozinho, né? Precisamos muito, por isso uma ação ecumênica, uma ação diaconal, uma ação de mãos dadas na ação. Então, unir-se aos grupos e organizações que visam a promoção da justiça para fortalecer as nossas igrejas. Opa! Depois, inserir, gente, isso é importante, inserir a temática da justiça ambiental nos nossos estudos de escola dominical e nos outros espaços de reflexão da igreja, e o que é primordial para as diferentes faixas etárias. Discutir com as nossas crianças, trazer temáticas da justiça ambiental para conversar com as crianças, adolescentes, jovens, enfim, nas nossas escolas dominicais, nas reflexões de estudo bíblico que fazemos, dentro de um contexto de verdadeiramente nos apropriar dessa temática. E vamos fortalecendo a apropriação dessa temática na medida que a gente também começa a trazer para a nossa vida cultica essa temática. Então, vamos celebrar datas específicas, alusivas ao meio ambiente, mas não é só falar que ela existe. Vamos verdadeiramente trazer uma liturgia que seja elaborada a partir daquele tema, com uma abordagem bíblico-teológica que dê fundamentação ao nosso compromisso com aquele tema, a trazer aquele tema como algo que é parte da missão da igreja. E aí eu trouxe algumas datas que eu acho importante a gente já pensar dentro das igrejas, né? O Dia Nacional da Conscientização sobre Mudanças Climáticas, o Dia Mundial da Água, o Dia do Índio, o Dia da Terra, o Dia Mundial do Meio Ambiente. São todos momentos que a gente pode fazer com que a igreja se aproxime dessa temática. E o que é importante também? Promover e apoiar a participação dos membros da igreja em grupos, fóruns, associações e organizações voltadas para a promoção da justiça ambiental. Agora, como é que se dá esse apoio? É oferecer dentro da igreja que essa pessoa seja esse vínculo, né? Então, se a pessoa participa
no seu dia a dia, no seu contexto pessoal, às vezes até no contexto profissional, participa desses fóruns, dessas associações, abramos espaços a essa pessoa para que esse contexto vivenciado seja trazido para dentro da igreja, para que haja troca de informações, né? Isso é um contexto que a gente vivencia muito. Nós temos uma presbítera na igreja que ela faz parte, né, do fórum de apoio à Vila Velha. Vila Velha é a nossa cidade. Então, nas escolas dominicais, volta e meia, aquele momento de aviso, ou aquele momento onde a gente percebe que podemos oferecer um espaço, dê voz a essa pessoa, para que ela possa trazer para a igreja esse contexto. Também, o que nós ainda podemos fazer, né? Investir nas práticas de conscientização quanto às questões ambientais no dia a dia da igreja, no uso de materiais reciclados, na separação do lixo, no consumo da água, a iluminação natural, o reuso de água, né? Às vezes você tem um jardim enorme na igreja, né? E não tem um reservatório de captação de água de chuva, que poderia ser uma água que você usaria para fazer toda a questão de regar o seu jardim, de fazer a limpeza da área externa, enfim, nós precisamos começar. Se o olhar foi desperto, agora é que ele seja alimentado e seja favorecido dentro de um contexto de que muita coisa é possível fazer. Agora, vamos precisar de todo mundo. Então, esse meu momento com vocês aqui é muito mais para trazer essa visão, esse olhar, essa mirada, ampliar, né? Essa mirada quanto ao papel diaconal que a igreja tem para com as questões da justiça ambiental. É o que a gente quer compartilhar nessa manhã, nem sei como é que ficou o tempo, Paulo, me desculpa se extrapolei, mas, enfim, é o que o coração acabou falando, viu? Muito obrigada a todos.